Aula número 27, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Amados, esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Partindo de uma introdução, em João capítulo 17, versículo 17, está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebemos nessa revelação que o instrumento para a santificação é a palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é a única maneira em que o ser humano pode se santificar. Não existe nenhuma outra maneira do ser humano se santificar a não ser pela palavra de Deus, ou seja, conhecimento e prática da palavra de Deus. De maneira que aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não praticam a palavra, consequentemente, não se santificam. E por não se santificar, não tem comunhão com Deus, está longe de Deus. Dentro do tema O Plano da Salvação, trazemos a abordagem, a conversão e vida com Jesus Cristo. Estamos falando sobre o que somos depois de redimidos. Vimos em oportunidade anterior que nós somos nova criatura, somos propriedade de Deus, somos primícias para Deus, somos reis e sacerdote, e a partir de agora nós vamos falar que também nós somos filhos de Deus. Está escrito em Oséias, no capítulo 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então veja que o profeta Oséias já estava profetizando ao nosso respeito. Encontramos também em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Percebemos pela palavra de Deus que filhos de Deus somente são aquelas pessoas que recebem e caminham com Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ainda em Mateus, que nós lemos, capítulo 5, versículo 9, nós somos chamados filhos de Deus porque somos pacificadores, somos bem-aventurados por Deus. Portanto, não são todas as pessoas que são filhas de Deus. As pessoas são criaturas de Deus, foram criadas por Deus, porém só se tornam filhos de Deus a partir da conversão, a partir da aceitação de Cristo Jesus e caminhar com Ele. Nós também somos morada do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quem está dizendo isso é Deus. A palavra de Deus está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aqueles que aceitam Cristo, aqueles que caminham com Cristo, eles passam a ser morada do Espírito Santo de Deus. Através da sua vida é que Deus opera. Então somos morada do Espírito Santo.
também somos embaixadores de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí em Efésios, no capítulo 6, versículo 20, está escrito: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então veja que a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores, ou seja, nós estamos aqui representando a nossa nação, que é os céus. Estamos aqui como embaixadores, portanto, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Nós somos agentes celestiais e por isso nós devemos entender que a palavra também nos constitui como embaixadores, como representantes de Deus aqui na terra. O que mais nós somos depois que nós nos convertemos? Somos árvores de justiça. Isso está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 3. E após sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então a Bíblia diz que nós somos carvalhos de justiça, somos árvores de justiça, árvores de Deus aqui na terra. A Bíblia também diz que nós somos crentes. Está escrito em Atos, no capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Às vezes as pessoas falam: eu não sou crente porque crente todo mundo é, até o diabo é crente. É claro, a palavra crente significa crer em Deus, crer que Deus existe. Então o diabo crê, ele é crente realmente. Nós somos crentes porque a Bíblia diz que nós cremos. O grande diferencial é que nós cremos em Deus, somos filhos de Deus, tememos a Deus, estamos em comunhão com Deus. O diabo, ele crê em Deus, mas ele treme de medo. Ele treme na presença de Deus, porque ele já está julgado, para ele não tem salvação, ele já está condenado, ele será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, conforme nos revela em Apocalipse no capítulo 20, mas ele é crente sim, ele crê em Deus, mas já está julgado. Nós cremos em Deus, estamos salvos. Esse é o grande diferencial. Nós temos comunhão com o nosso Senhor. A Bíblia também nos diz que nós somos cristãos. Em Atos, no capítulo 11, versículo 26, está escrito: tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então a Bíblia diz que nós somos cristãos. Quem é cristão? É aqueles que são discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? É aquele que segue o Mestre, aquele que segue a Jesus. Não adianta a pessoa falar: mas eu sigo esse nome, mas eu sigo a um outro nome, mas eu tenho esse santo de devoção, mas eu creio nisso, eu creio naquilo. Então você não está seguindo a Cristo. Você está seguindo outros. Então você não é discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que, ouvindo a convocação do Mestre, se dispõe a pelo menos duas coisas: a negar a si mesmo e a obedecê-lo de forma incondicional. Isso é ser discípulo. Portanto, amados, aqueles que são cristãos significa: eu tenho Cristo em mim.
A minha vida está entregue a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esses sim são cristãos. Os outros, ainda que dizem que são cristãos, eles são periféricos, eles são faz de conta, eles são os piratas, eles são os artificiais, eles são os impostores, mas cristãos não são. Cristão apenas aqueles que têm Jesus Cristo como único Senhor, único Salvador, somente Jesus, mais ninguém, e caminha com Ele através do conhecimento da palavra, através de uma vida totalmente conectada com o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz que nós somos escolhidos. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos selecionados por Deus. Por que nós somos escolhidos por Deus? Porque Deus nos apresentou o seu plano, nos apresentou uma proposta, nos apresentou uma oportunidade, nós resolvemos aceitar e nisso se estabeleceu uma escolha. Está ao alcance de todos. Por isso, se alguém estiver nos ouvindo e não concorda, você não está deixando de concordar comigo, você está discordando da palavra de Deus. Isto é decreto divino. Foi Deus que escreveu e Deus que estabeleceu essa condição. É fácil, é uma questão de inteligência. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus Cristo, permita que o Senhor conduza a sua vida através de Jesus Cristo, se una com um grupo de pessoas que professam a mesma fé para que você possa crescer, para que você possa aprender a verdade divina e essa verdade vem de encontro com a sua realidade, te apresentando essa proposta e você muda, dá lugar então para Cristo conduzir a sua vida e você passa a ter todos esses benefícios, passa a ser filho de Deus e passa a ser escolhido, você passa a ser árvore de justiça, você passa a ser nova criatura, você passa a ser propriedade de Deus, você passa a ser primícia de Deus, você passa a ser reis e sacerdote, você passa a ser crente, você passa a ser cristão. Então, todas essas promessas você pode ter, está ao seu alcance, se assim você aceitar. A Bíblia também diz que nós somos filhos amados. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus nos ama. Temos a certeza do amor de Deus porque somos filhos e Ele nos abençoa porque nós obedecemos o seu direcionamento. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, há uma distinção. Filhos do mundo é aqueles que estão compactuando com as coisas que o mundo oferece, estão segundo a proposta do mundo, segundo os prazeres do mundo, segundo a direção mundana, segundo os projetos do mundo, segundo as conquistas que o mundo oferece, segundo os planos que o mundo oferece. E filhos da luz são aqueles que estão seguindo, nesse tempo, segundo a direção de Deus, conhecendo a palavra de Deus e tomando sobre a sua vida como estilo de vida a direção divina sobre a sua vida. Então esses são filhos da luz, eles não andam em trevas. A palavra de Deus também diz que nós somos herdeiros. Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Aqui, quando diz em Romanos que nós somos herdeiros do mundo,
nós precisamos entender que existe alguns momentos em que a palavra usa mundo como planeta Terra. Existe outro momento que a palavra usa mundo como sistema. Existe outro momento que a palavra usa mundo como pessoas. Por exemplo, em Salmo 115:16 está escrito que os céus são os céus do Senhor, porém o mundo, porém a terra, o Senhor entregou aos filhos dos homens. Está se referindo a mundo, planeta Terra. Aqui em Romanos 4:13 também é a mesma coisa. Coube a promessa de ser herdeiro do mundo, do planeta, da terra, da propriedade, mediante a justiça. E quando está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, este mundo que ele está falando é um mundo de pessoas, não é um mundo planeta e nem um mundo sistema. Já em 1 João capítulo 5, diz que nós somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Quando fala o mundo todo jaz no maligno, lá no versículo 19, está dizendo, versículo 18, está dizendo que esse mundo sistema está sendo governado por Satanás. Então nós não vamos confundir, vamos entender a palavra de Deus. Diz também que nós somos utensílios de ouro e de prata. Isso está registrado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aqui também a palavra está fazendo uma distinção. Está dizendo que essa grande casa, que é a igreja, que é o reino de Deus, esta é a grande casa que o apóstolo Paulo se refere, escrevendo a Timóteo, existe utensílios de ouro e de prata, e também existe os utensílios de madeira e de barro. Aqueles que são utensílios preciosos, ouro e prata, eles são para a honra do nosso Deus. São pessoas que honram o nome do nosso Deus, honram o Evangelho de Jesus Cristo e não produz vergonha. Porém, os outros utensílios, que são de madeira e de barro, que também está no nosso meio, são pessoas que usam o nome de Deus, pessoas que usam a fé, que usam a Bíblia para manipulação, para mentira. Então, esses são instrumentos de barro e de madeira. São instrumentos para desonra. Pessoas que envergonham o nome de Deus, envergonham o nome de Jesus Cristo, envergonham o Evangelho de Jesus através dos seus atos e das suas atitudes. Aí a pessoa olha para ele e fala assim, tá vendo? É crente. Tá vendo? Aqui morou um crente e não me pagou o aluguel, não me pagou a renda. Quer dizer, a pessoa já vai falar que é crente, já vai falar que é evangélico. Por quê? Porque são pessoas que, sem planejamento, acabam produzindo vergonha, desonra, e as pessoas que não conhecem a Deus acabam blasfemando o nome de Deus por causa de atos e de atitudes dessas pessoas que não dão bom testemunho no meio da sociedade por onde essas pessoas passam. A Bíblia diz também que nós somos instrumentos de honra, conforme vimos aqui nesse texto, no versículo 20, mas podemos prosseguir também no versículo 21, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, está escrito, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, você é utensílio de honra, você é útil para o seu possuidor, você está preparado e Deus te usa. Deus pode usar também o ímpio, Deus pode usar o perverso, Deus usa até Satanás. Mas a grande diferença é que você é instrumento de honra, purificado, instrumento de justiça. Deus usa você para um propósito com prazer. Os outros, Deus usa como propósito para fazer a vontade de Deus em determinada situação. Mas não quer dizer que Deus não use. Deus pode usar também os outros instrumentos. A grande diferença
é que você deve se santificar e deve estar preparado para toda boa obra, porque instrumento de desonra não opera boa obra, ele só opera destruição. Portanto, essa é a grande diferença. Nós queremos orar. Pai, muito obrigado porque entendemos que a Tua palavra, ela nos convence. Nos convence através do Espírito Santo de Deus que usa a Tua palavra para nos trazer essa revelação que outrora estava encoberta, outrora não estava revelado. Mas agora os nossos ouvintes, a esses que nos ouvem, que estão perseverando, estão buscando, o Senhor resplandece em luz. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor promova o crescimento, que o Senhor promova na vida de cada um desses, ó Deus, a Tua bênção e a Tua proteção em nome de Jesus. Amém.